Oi família, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no Futimercury. Hoje a gente vai mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes do futebol, então fica aí. É bem doloroso isso pelo esporte, mas acontece, no alto rendimento ainda, hein? A diferença entre o imortal e o esquecido é decidida em detalhes, mas para a Juventus de Turim, essa linha parece ter se transformado em uma barreira intransponível. Ela não passa nunca. Estamos falando de uma intuição que o pilar do futebol italiano, com mais de 30 títulos do Scudetto, a Juventus é a força da Itália que dita o ritmo de tudo. No entanto, quando cruzamos a fronteira e entramos no sagrado território da UEFA Champions League, a velha senhora parece carregar um fardo que desafia a lógica das probabilidades. São 9 finais disputadas e 7 derrotas. Ninguém explica isso. Em toda a história do continente, acumulou tantos vice-campeonatos que nem o Palmeiras aqui ano passado. Nesse vídeo, vamos analisar profundamente essas quedas, vamos entender os esquadrões lendários que não ganharam quase nada, como Platini, Zidane, Del Piero, Buffon, que não conseguiram carregar o peso da orelhuda. Seria apenas um azar assim, ou existe um DNA já no clube que já não consegue ganhar mais nada? Antes de iniciar essa jornada, eu convido você a se inscrever no meu canal, deixar o like e fortalecer compartilhando para seus amigos. O despertar do trauma. Galera, para que compreendermos a magnitude deste bloqueio, precisamos retornar ao ano de 1973. A Juventus chegava à sua decisão europeia contra o lendário Ajax de Johan Cruyff. Naquela noite em Belgrado, o futebol dos holandeses prevaleceu com um placar de 1-0. A estreia era do clube em grandes finais. A derrota foi encarada como um amadurecimento a primeira vez. Acontece, né, Juve? Mas aí, entretanto, o verdadeiro trauma nasceu 10 anos depois, em 1983. Juventus possuía, sem dúvida, o melhor elenco da Europa. O time era baseado todos os campeões da Itália em 2082 na Copa. Reforçando pela elegância do francês Michel Platini, eles foram francos favoritos para contra o Hamburgo da Alemanha. Contudo, o futebol é fértil e chegamos lá e vimos que o futebol lá foi bem feio. Nos 90 minutos, Félix Magath decidiu a final pelo Hamburgo. A Juventus passou os 90 minutos controlando a posse de bola atrás, não conseguindo cruzar uma linha. Ali o torcedor já começou a perceber que as finais europeias reservavam um destino muito cruel para eles. O título sob uma nuvem. Em 1985, a Juventus finalmente conseguiu o topo da Europa, mas o preço pago foi levado demais a sério. A final contra o Liverpool ficou marcada para sempre. A tragédia em Wembley, onde foi um confronto de torcidas que resultou em 39 pessoas mortas. O jogo foi disputado em um ambiente de absoluto choque e concentração. A Juventus venceu por 1-0 com um gol de Platini de pênalti, mas não houve espaço nenhum para júbilo nem celebração. Muitas análises históricas acreditam que aquela noite foi uma cicatriz do que para restaurar o coração do torcedor da Juventus, da velha senhora, para falar calma. A gente ainda está aqui, a gente ainda consegue ganhar, mas ninguém conseguiu comemorar aquele título de expressão da Champions League. E acho que é ali que começa o marco da maldição, porque eles ganham uma Champions League e uma tragédia daquela. Família, vamos falar agora dos anos 90, o período em que a Juve viveu sua maior demonstração de potência tática e muito mais. Sob o comando de Marcelo Lippi, o clube começou a fazer um feito de 3 finais consecutivas. Em 1996, eles venceram o Ajax em uma disputa de pênaltis emocionante, João-Vitor Buffon brilhando, o que parecia a libertação definitiva dessa maldição, que todo mundo já tinha saído, não tem mais como para a Juventus, Turim é nós. Mas é uma sequência de frustração que deixa o torcedor quase morrendo do coração. Em 1997, contra o Borussia Dortmund, a Juventus tinha Zinedine Zidane apenas no Prime e muito mais outros, Del Piero e muito mais. Que esquadrão!
Só que eles chegaram com o Johan Klopp no prime. Não conseguiram. Leipzig entrou no segundo tempo e marcou o gol decisivo de 1-0. No ano seguinte, em 1998, o roteiro se repetiu contra o Real Madrid, um confronto decidido em um único gol de Predrag Mijatovic. Zidane e Alessandro Del Piero não conseguiram romper o bloqueio espanhol. O esquadrão mais temido da Europa, que era esse, né, do Del Piero, conseguiu 2 vices em 2 anos, consolidando uma mentalidade que... Mentalidade não, vou falar aqui, uma maldição. Entrando no século XXI, o cenário parecia que ficou para trás, porque eles nem chegavam mais em finais. Mas depois que virou o século, em 2003 tivemos uma final puramente italiana, hein? Contra o Milan. Foi um duelo tático extremamente fechado, uma final linda que eu vi. Buffon, em uma exibição heróica, defendeu 2 pênaltis naquele dia. Mas, no entretanto, o Platini conseguiu bater um pênalti para fora e o Milan se sagrou-se campeão na imagem de Buffon olhando para o lado da taça e chorando. As finais de 2015 e 2017 foram os capítulos finais até então, desde o drama contínuo em 2015 que a Juve entrou em o poder avassalador do trio MSN do Barcelona. Admirável, hein? Lá em 2017, dentro de 2017 em Cardiff, o golpe foi ainda mais severo. Após um alto nível de futebol, com um gol antológico de Mandzukic, a equipe colapsou no segundo tempo. Parece que o técnico não falou direito com eles. Aí eles abriram o placar de 4-1 contra o Real Madrid, um recorde amargo. E essa é a conclusão. Para vocês terem um pouco mais de noção, a gente vai puxar aqui como era o time estrelado da Juventus. Olha aqui, ó, de zagueiro Montoro, aqui, ó. Agora mais uma outra lenda aqui. Tossitelli, Porrini, Descachamps no meio campo, Conte, Dilívio, Trota, Zinedine Zidane no auge dos seus 24 anos, Lombardo, Del Piero, Veiri, Busquets e Vieri. Essas são as lendas comandadas por Marcelo Lippi. Aí no ano seguinte, em 1997, eles conseguiram perder para o Real Madrid também, com quase o mesmo time, Del Piero e Zinedine Zidane. Só que a contratação de Edgar Davis e Rigoni, né? Chegando aí no time para implementar, né? Só que não conseguiram também, perderam de 1-0 para o Real Madrid. E foi aí uma derrota muito feia, de 3-1 para o Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Mesmo no outro ano, eles poderiam, se eles não tivessem bobeado, eles poderiam ser 3 vezes campeão consecutivas, se não tivesse perdido para Borussia Dortmund e Real Madrid, porque eles tinham ganhado do Ajax nos pênaltis. Mas isso que é a maldição da Juve. Em 2015, 2017, eu acho que o torcedor deve estar muito triste. Já se passaram mais de 26 anos do que o capitão Gianluca Vialli ergueu uma taça grande para a Juventus na famosa orelhuda, né? Desde a temporada 96-97, a Juve está sendo amaldiçoada por ali, né? Com 2-1 PSG, Benfica e muito mais, nem chegando na final. Com base nisso, eu vou falar aqui para vocês sobre mais a velha senhora para terminar aqui o vídeo. Em 22 de maio de 1996, Vialli ergueu a taça, a famosa orelhuda da Liga dos Campeões, em cima de sua cabeça. A segunda taça dos campeões. Para a Juventus, o título foi um triunfo, que desde esse troféu, o nome atual mudou sua fórmula, um triunfo que a Juventus não conseguia repetir. A partir do ano seguinte, eles experimentaram muitas decepções, chegando às finais e perdendo 5 vezes e perdendo todas as vezes, incapaz de quebrar o que fez. Roma, 22 de maio de 1996. Ajax 1, Juventus 1, 4-2 na penalidades. Ravanelli fez o gol e muito mais. Aí, 1996. Um ano após o triunfo, a Juve teve a chance de conquistar 2 vitórias na Liga dos Campeões, como eu falei para vocês. Com Vialli, Fabrício Ravanelli, Paulo Vidani, Paulo Souza. A Juve colocou a equipe jovem em campo e foi arrastada assim pelo Ajax nas semifinais e nem chegou à final. O Borussia Dortmund era o favorito aquele ano depois da Juventus ser eliminada.
E depois no ano seguinte, 1997, eles chegaram e pá, 3-1 Borussia Dortmund. Não teve para ninguém essa final aí também. 1998, segundo fracasso. Um ano que após a decepção em Mônaco, a Juve chega na terceira final consecutiva. 3 anos, 3 finais de Champions. Os biocores conseguiram o Scudetto arrotados por um Del Piero e um tal de Zidane que estava perseguindo a bola de ouro. Um tal de Zidane. A campanha europeia foi muito boa, 5 gols marcados contra o Dinamo de Kiev e chegaram na final em Amsterdã e enfrentaram o Real Madrid. Pegda Mijakovic não deixou eles passarem. Fez 1-0 no minuto 68 e levou essa vitória para casa. No ano seguinte, eles tiveram uma derrota na semifinal com o frango do goleiro. 3-2 Manchester United. 2 gols de Inzaghi e um de Keane. E do lado de Manchester United, esses foram os gols, né? 2 de Inzaghi e um de Keane. A Juve ainda não participou. Para você ver o carrasco que foi, a Juve não participou da próxima Champions. Classificou para a Taça Intertoto. Os vice-campeonatos da Série A estavam com eles de novo. Vice, 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 vice. E chegaram nas quartas de final da Champions. Perderam de 4-1 para o Panathinaikos. Souza, Inzaghi e muito mais fizeram gols naquele jogo. Agora em 2001, eliminados na segunda fase por Bayer Leverkusen com um gol de pênalti do goleiro. 3-1 Leverkusen. 2002, 3-1 Milan. E se eu continuar falando aqui aos tropeços da Juve, esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas então eu quero deixar aqui um grande abraço para vocês. Para você, qual desse elenco foi o mais imbatível da Juve? No papel assim mesmo, porque eles ficaram com essa maldição. Comenta aí embaixo, compartilha, deixa o like, ativa o sininho e um grande abraço, até a próxima aqui para vocês.